Você esqueceu que sua mente cria a realidade, não o contrário. Neste momento, enquanto ouve essas palavras, uma inteligência invisível trabalha em você, mais profunda que qualquer pensamento consciente, mais poderosa que qualquer força externa. Ela não espera pela sua permissão, ela não pede pela sua opinião, ela reage apenas ao que você lhe dá como verdade. Joseph Murphy chamou essa força silenciosa de subconsciente, e ele passou sua vida revelando que tudo o que você experimenta, toda doença, toda cura, toda dor e toda alegria, nada mais é do que a expressão fiel do que você plantou nesse espaço oculto. Seu corpo não obedece às leis da matéria, mas às leis da sua crença. Suas circunstâncias não seguem o acaso, mas o padrão das suas convicções mais profundas. E se lhe dizem que 4 frases ocultas podem curar tudo em menos de 15 horas, então não se trata de magia, mas da mecânica da mente que você esqueceu de usar. A maioria das pessoas vive toda a vida sem nunca perceber que não são vítimas do mundo, mas seus criadores. Você olha para o seu corpo e vê sintomas. Você observa sua vida e vê problemas. Mas o que você realmente vê são apenas sombras, projeções de uma camada mais profunda da sua consciência que você não percebe diretamente. O subconsciente é como um solo fértil que aceita toda a semente que você joga nele. Ele não distingue entre verdade e mentira, entre realidade e imaginação. Ele absorve apenas o que você aceita com sentimento e repetição, e então o manifesta no mundo físico. Se você pensa repetidamente que está doente, fraco, limitado, então planta essas sementes profundamente no solo do seu subconsciente, e ele não tem escolha senão fazê-las crescer. Ele serve você fielmente, mesmo se você lhe ordenar que o destrua. Murphy entendia que a maioria das doenças, a maioria dos sofrimentos, a maioria das limitações não vem de fora, mas de dentro. Elas são os frutos visíveis de convicções invisíveis. Você talvez tenha acreditado por anos que a cura vem de medicamentos, de médicos, de tempo, de sorte. E sim, todas essas coisas podem ajudar, mas elas não são a verdadeira fonte. A verdadeira fonte é sempre a crença em si. Toda a cura que já aconteceu começou no momento em que o subconsciente aceitou um novo padrão, uma nova imagem, uma nova convicção. O corpo simplesmente seguiu. Os meios externos eram apenas os canais pelos quais o subconsciente realizava seu trabalho. Mas o processo real de cura acontecia na profundidade silenciosa da sua mente, onde nenhum médico pode alcançar. Agora se fala de 4 frases ocultas que podem curar tudo. O que isso significa? Não significa que há 4 fórmulas mágicas que você precisa memorizar. Significa que há 4 princípios fundamentais, 4 padrões de vibração, 4 estados de consciência que, se completamente aceitos, podem transformar qualquer forma de desordem em ordem. O subconsciente não entende explicações complexas. Ele entende imagens, sentimentos, convicções. Ele entende a linguagem da crença. E se você fala com ele com absoluta certeza, se lhe dá uma verdade que não carrega dúvidas, então ele começa imediatamente a manifestar essa verdade na sua experiência. A primeira dessas frases ocultas é a aceitação. Você deve aceitar que o que quer curar já está curado. Não esperar, não desejar, não orar no sentido de pedir, mas aceitar. No espírito de Joseph Murphy, aceitação significa que você internamente aceita a realidade da sua cura como um fato consumado, antes que ela se mostre no exterior. Sua mente consciente pode protestar. Ela dirá que isso é ilógico, que você ainda sente os sintomas, que nada mudou. Mas a mente consciente não é a que cria, ela apenas observa. O subconsciente cria. E o subconsciente não pode distinguir entre o que você imagina e o que já existe.
Se você imagina internamente com intensidade suficiente que seu corpo está perfeitamente saudável, que sua situação está resolvida, que sua carga desapareceu, então o subconsciente começa a trazer essa visão interna para a forma externa. Você deve entender que o tempo no subconsciente não existe. 15 horas são apenas um símbolo. É o momento em que o padrão antigo morre completamente e o novo padrão nasce completamente. Essa transição pode acontecer em um instante, ou pode se estender por dias, dependendo de quão completamente você aceita o novo padrão. Se sua crença for absoluta, a cura é imediata. Se ainda houver dúvidas, então a manifestação se atrasa até que a dúvida seja dissolvida. O subconsciente não trabalha com o relógio, ele trabalha com certeza. Quanto mais forte sua certeza interna, mais rápida a mudança externa. A segunda frase oculta é a imaginação. Murphy ensinou que a imaginação é a oficina da criação. Toda forma que já existiu foi primeiro criada na imaginação. Seu corpo, suas circunstâncias, seus relacionamentos, tudo segue a imagem interna que você mantém com mais persistência. Se você se imagina como fraco, você será fraco. Se você se imagina como saudável, você se tornará saudável. Mas não basta imaginar superficialmente. Você deve se imergir completamente na imagem. Você deve vê-la, senti-la, respirá-la. Você deve torná-la tão real que seu subconsciente não mais distinga entre a imaginação e a realidade. Nesse momento de imersão total, acontece a reprogramação. O subconsciente absorve a nova imagem como uma ordem e começa a reorganizar a realidade de acordo. Muitas pessoas oram, mas suas orações permanecem sem resposta porque elas não entendem que a oração não está no falar, mas no sentir. Você pode dizer 1000 vezes que quer ser saudável, mas se nisso sentir medo, dúvida ou desespero, então essa é a mensagem que seu subconsciente recebe. O subconsciente não ouve as palavras. Ele ouve o sentimento por trás das palavras. Se você diz que está saudável, mas sente que está doente, você permanecerá doente, porque o sentimento é o que é plantado. Murphy dizia repetidamente que o sentimento é o segredo. Palavras sem sentimento são vazias. Elas não têm poder criativo. Mas um sentimento conectado a uma imagem interna clara é irresistível. Ele penetra diretamente na profundidade do subconsciente e inicia o processo criativo. A terceira frase oculta é a emoção. Não qualquer emoção, mas a emoção da certeza, da gratidão, da alegria, como se o desejado já tivesse acontecido. Murphy chamou isso de estado de realização. Você sente agora a gratidão por estar curado, mesmo que a cura ainda não seja visível. Você sente a alegria, o alívio, a paz, como se tudo já estivesse consumado. Essa emoção não é fingida, ela não é superficial. Ela é a consequência natural de uma convicção interna profunda. Se você realmente acredita que seu subconsciente já iniciou a cura, então a gratidão é a única resposta possível. Você não espera mais. Você não espera mais. Você sabe. E esse saber gera uma emoção tão forte que apaga qualquer convicção oposta. O subconsciente é emocional. Ele não reage à lógica, mas aos sentimentos. Por isso, a maioria das tentativas racionais de mudança falha. Você tenta se curar pela força de vontade, por pensamentos positivos, por afirmações. Mas se esses pensamentos não forem acompanhados por uma emoção correspondente, eles permanecem ineficazes. O subconsciente precisa do fogo do sentimento para se mover. Sem esse fogo, tudo permanece frio, morto, sem força. Murphy sabia disso e por isso enfatizava repetidamente que você deve se colocar no estado como se o que você quer já existisse. Você deve sentir isso tão intensamente que todo o seu ser seja preenchido por ele. Nesse momento de preenchimento emocional,
acontece a transferência. O novo padrão é gravado profundamente no subconsciente e dali ele começa a se manifestar na realidade física. A quarta frase oculta é a entrega. Esse é o aspecto mais difícil para a mente consciente, pois entrega significa soltar. Significa parar de lutar, parar de controlar, parar de duvidar. Significa confiar no subconsciente que ele conhece o caminho, mesmo que você não o veja. A maioria das pessoas falha nesse ponto. Elas plantam a semente, mas então a desenterram todos os dias para ver se está crescendo. Elas dão a ordem ao subconsciente, mas então a revogam com suas dúvidas. Elas oram por cura, mas então passam o dia todo se preocupando. Isso não é entrega, isso é resistência, e a resistência bloqueia o fluxo criativo. Murphy ensinava que a verdadeira entrega significa que após a oração, após a imaginação, após o preenchimento emocional, você simplesmente recua e permite que o subconsciente faça seu trabalho. Você não interfere. Você não pergunta constantemente como isso acontecerá. Você não tenta controlar os meios. Você simplesmente confia que a inteligência em você é infinitamente mais sábia que sua mente consciente e que ela encontrará o caminho perfeito para transformar sua convicção em realidade. Essa confiança não é uma esperança cega. É a certeza de que a lei funciona precisamente. Quando você planta uma semente na terra, você confia que a natureza a fará crescer. Você não a desenterra. Você não duvida. Você deixa a natureza fazer seu trabalho. O mesmo se aplica ao subconsciente. Você planta a imagem interna, o sentimento, a convicção, e então solta e permite que o subconsciente a manifeste. Esses 4 aspectos, aceitação, imaginação, emoção e entrega, são as frases ocultas de que se fala. Elas não são palavras que você pronuncia. Elas são estados de consciência que você incorpora. Se você vive esses 4 estados completamente, se os imprime profundamente no seu subconsciente, então a cura não acontece como um milagre, mas como a consequência natural de uma mente realinhada. O subconsciente não conhece doença. Ele conhece apenas os padrões que você lhe dá. Se você lhe dá um padrão de doença, ele manifestará doença. Se você lhe dá um padrão de saúde, ele manifestará saúde. Ele é neutro, preciso, infalível. Ele é como um servo que segue toda a ordem que você lhe dá com autoridade. A questão não é se o subconsciente pode curar. A questão é se você está pronto para lhe dar a ordem certa e então sair do caminho. A maioria das pessoas quer curar, mas ao mesmo tempo se agarra às suas antigas convicções. Elas querem mudança, mas se apegam ao sofrimento familiar. Elas dizem que acreditam, mas seus pensamentos, suas palavras, suas emoções contradizem sua crença a cada momento do dia. O subconsciente não pode reagir a ordens contraditórias. Ele reage apenas ao pensamento mais dominante, mais consistente. Se sua convicção de cura for mais forte que sua convicção de doença, você será curado. Se sua convicção de doença for mais forte, você permanecerá doente. É tão simples e tão implacável. Murphy falava frequentemente do método científico de oração, e isso é exatamente o que se quer dizer aqui. Você não ora pedindo, você ora aceitando. Você não imagina que poderia se tornar saudável. Você imagina que já é saudável. Você não sente a esperança de cura. Você sente a gratidão pela cura que já aconteceu. E então você solta e confia que o subconsciente cuida do resto. Essa é a fórmula. Esse é o segredo. Essa é a mecânica da mente que funciona há milênios, mas que a maioria das pessoas nunca entende, porque estão ocupadas demais controlando o mundo exterior, em vez de dominar o mundo interior. As 15 horas de que se fala
são simbólicas. Elas representam o período que leva até que o padrão antigo morra completamente e o novo padrão viva completamente. Nesse período, acontece uma reestruturação interna. O subconsciente começa a reorganizar todos os aspectos do seu ser. Seu corpo começa a reagir no nível celular. Suas emoções começam a se estabilizar. Seus pensamentos começam a se alinhar. Suas circunstâncias começam a mudar. Tudo isso acontece automaticamente, sem que você precise fazer nada, uma vez que o novo padrão esteja firmemente estabelecido. Mas isso exige de você que, durante esse tempo, não caia de volta no padrão antigo. Você não pode duvidar, você não pode vacilar. Você deve permanecer firme na sua nova convicção, até que ela esteja tão ancorada que o subconsciente não tenha escolha senão manifestá-la. Esse é o ponto onde a maioria das pessoas falha. Elas começam fortes, elas sentem a inspiração, elas definem a intenção. Mas então, após algumas horas ou alguns dias, os velhos dúvidas começam a retornar. Elas olham para seus sintomas e dizem que nada está acontecendo. Elas ouvem as opiniões dos outros que lhes dizem que é impossível. Elas deixam o medo entrar novamente. E nesse momento, perdem o novo padrão, e o antigo retoma o controle. O subconsciente pode manifestar apenas o que é mantido consistentemente. Se você acredita hoje e duvida amanhã, então dá ordens contraditórias, e o resultado é caos. Mas se você permanece firme, se mantém sua nova convicção com determinação, se recusa a reagir às circunstâncias externas, então a cura acontece inevitavelmente. Murphy contava muitas histórias de pessoas que se curaram de doenças incuráveis, simplesmente reprogramando seu subconsciente. Ele contava de pessoas que tiveram avanços financeiros repentinos após pararem de se concentrar na falta e começarem a se concentrar na abundância. Ele contava de relacionamentos quebrados que se repararam após as pessoas pararem de culpar o outro e começarem a curar suas próprias convicções internas. Em todos esses casos, o princípio era o mesmo. O mundo exterior mudou porque o mundo interior mudou primeiro. Os sintomas desapareceram porque a causa foi dissolvida. Os problemas se resolveram porque as convicções subjacentes foram transformadas. Essa é a poder que você carrega dentro de si. Você não é vítima das suas circunstâncias. Você é o criador da sua experiência. Todo pensamento que você pensa, todo sentimento que você sente, toda convicção que você mantém, é uma ordem ao seu subconsciente. E seu subconsciente obedece. Ele obedece sempre. Ele não pode fazer de outra forma. É a natureza da sua existência. Ele é o servo fiel que executa toda a ordem que você lhe dá, esteja você consciente disso ou não. A maioria das pessoas dá ordens negativas inconscientemente. Elas pensam em doença, falam sobre problemas, sentem medo e então se perguntam por que sua vida está cheia de doença, problemas e medo. Mas o subconsciente não comete erros. Ele manifesta apenas o que você lhe diz para manifestar. Se você entende isso, então entende por que 4 frases ocultas podem curar tudo. Porque essas frases não são realmente palavras, elas são princípios, elas são estados de consciência. Elas são padrões de vibração que, se completamente incorporados, realinham todo o campo da sua existência. A aceitação diz ao subconsciente que a cura já aconteceu. A imaginação dá ao subconsciente a imagem que ele deve manifestar. A emoção dá ao subconsciente o poder para trazer a imagem à realidade. A entrega permite que o subconsciente encontre o caminho sem interferência da mente consciente. Juntos, eles formam uma fórmula completa para a transformação. Você não precisa entender cada detalhe de como o subconsciente trabalha. Você não precisa conhecer a neurologia ou a física quântica. Você precisa apenas aplicar o princípio. Você precisa apenas incorporar os estados. Você precisa apenas acreditar
imaginar, sentir e soltar. Se você fizer isso, o subconsciente cuidará do resto. Ele conhece os caminhos. Ele tem acesso a uma inteligência que vai muito além da sua mente consciente. Ele está conectado à força criativa universal que manifesta todas as coisas. Ele é o instrumento pelo qual o invisível se torna visível, o potencial se torna atual, o imaginado se torna real. Nas 15 horas, ou no período simbólico em que a transformação acontece, você passa por uma metamorfose interna. O antigo eu, que acreditava em limitação, morre. O novo eu, que acredita em possibilidade, nasce. Essa morte e esse nascimento não acontecem dramaticamente. Eles acontecem silenciosamente, profundamente no interior. Você pode ser a mesma pessoa externamente, mas internamente você está completamente mudado. Suas convicções são diferentes, sua percepção é diferente, seu sentimento de si mesmo é diferente. E porque seu eu interior mudou, sua realidade exterior começa a mudar para corresponder a essa nova verdade interna. Essa é a lei. Essa é a mecânica da mente. Essa é a ciência da criação que Murphy ensinou por toda a vida. Não é uma religião, embora seja espiritual. Não é uma filosofia, embora seja profunda. É um método prático, um sistema preciso, uma ferramenta confiável. Se você o aplica corretamente, ele funciona. Sempre, sem exceção. Porque se baseia em uma lei tão infalível quanto a gravidade. Assim como um objeto solto deve cair, um pensamento plantado com sentimento e crença no subconsciente deve se manifestar. O desafio não é a lei. A lei funciona perfeitamente. O desafio é sua crença. Você realmente acredita? Ou acredita apenas superficialmente, enquanto no fundo a dúvida espreita? O subconsciente pode detectar a diferença. Ele não reage a palavras, mas à verdade do seu estado interno. Se você duvida no fundo, essa é a ordem que ele recebe. Se você acredita no fundo, essa é a ordem que ele recebe. Não há meio termo. Ou você aceita ou duvida. Ou você sente a certeza ou sente o medo. O que quer que você sinta mais fortemente, isso é o que se manifestará. Por isso Murphy dizia repetidamente que você deve escolher. Você deve escolher conscientemente o que quer acreditar. Você deve escolher conscientemente quais pensamentos quer pensar. Você deve escolher conscientemente quais sentimentos quer nutrir. Porque toda escolha é uma ordem ao seu subconsciente. Toda escolha molda seu futuro. Toda escolha cria sua realidade. Você não é impotente. Você não é vítima. Você é o decisor, o escolhedor, o criador. Mas você deve usar esse poder conscientemente. Você deve assumir a responsabilidade. Você deve parar de culpar os outros, culpar as circunstâncias, culpar o destino. Você deve olhar para dentro e reconhecer que tudo o que você experimenta vem da sua própria consciência. Essa é uma verdade dura para muitas pessoas, mas também é uma verdade libertadora. Porque se você reconhece que é a causa, então reconhece que é a solução. Você não precisa de ninguém para salvá-lo. Você não precisa de uma força externa para intervir. Você carrega o poder dentro de si. Você sempre o carregou. Você apenas o esqueceu. As 4 frases ocultas são apenas lembretes. Elas o lembram de quem você realmente é. Elas o lembram que você não é o corpo, mas a mente que cria o corpo. Elas o lembram que você não é as circunstâncias, mas a consciência que forma as circunstâncias. Elas o lembram que você não é limitado, exceto pelas suas próprias convicções. Se você aceita completamente essa verdade, então tudo muda. Você para de se ver como vítima. Você para de buscar soluções externas. Você se volta para dentro, onde reside o verdadeiro poder. Você começa a trabalhar conscientemente com seu subconsciente, em vez de trabalhar inconscientemente contra ele. Você começa a controlar seus pensamentos, em vez de ser controlado por eles. Você começa a escolher seus sentimentos,
em vez de ser sobrecarregado por eles. Você começa a moldar suas convicções, em vez de ser moldado por elas. Você se torna o criador consciente da sua vida. E nesse estado de criação consciente, a cura não acontece como um evento raro, mas como uma expressão natural da sua mente realinhada. Seu corpo cura porque sua mente está curada. Seus relacionamentos melhoram porque sua relação interna consigo mesmo melhorou. Suas finanças fluem porque sua crença interna na abundância flui. Tudo no exterior é apenas um espelho do interior. Mude o interior e o exterior deve seguir. Essa é a lei. Essa é a verdade. Essa é o poder que Murphy revelou. As 15 horas são o período em que sua nova crença se torna tão firme que o subconsciente não pode mais ignorá-la. É o momento em que o padrão antigo é completamente apagado e o novo padrão assume o controle. Nesse momento, a cura acontece. Ela pode não acontecer da forma que você esperava. Ela pode não acontecer pelos meios que você imaginou. Mas ela acontece, porque o subconsciente sempre encontra um caminho. Ele é infinitamente criativo. Ele tem acesso a possibilidades que sua mente consciente nunca consideraria. Ele pode trazer cura por uma inspiração repentina, por um encontro casual, por uma mudança espontânea no corpo, por uma oportunidade inesperada. A forma é irrelevante. A essência é sempre a mesma. O subconsciente manifesta o que você lhe deu como verdade. Por isso, é tão importante que você vigie seus pensamentos e sentimentos. Todo pensamento negativo é uma ordem. Toda emoção ansiosa é uma ordem. Toda convicção duvidosa é uma ordem. E o subconsciente os manifestará todos, se você permitir. Mas você não precisa permitir. Você tem o poder de dizer não. Você tem o poder de parar padrões antigos antes que eles criem raízes. Você tem o poder de plantar novos padrões que o servem, em vez de destruí-lo. Esse poder está na sua escolha. Em cada momento, você escolhe o que quer pensar, o que quer sentir, o que quer acreditar. E essa escolha determina tudo. Murphy ensinava que o maior presente que você pode dar a si mesmo é o controle sobre sua própria mente. Não controle no sentido de repressão, mas controle no sentido de orientação consciente. Você orienta seus pensamentos na direção que quer ir. Você orienta seus sentimentos no estado que quer experimentar. Você orienta suas convicções na verdade que quer manifestar. Essa é a verdadeira poder. Essa é a verdadeira liberdade. Essa é a verdadeira maestria. E quando você atinge essa maestria, então não precisa mais das 4 frases ocultas, porque você incorporará o princípio em si. Você viverá em um estado constante de aceitação. Você viverá em um estado constante de imaginação criativa. Você viverá em um estado constante de certeza emocional. Você viverá em um estado constante de entrega. Toda a sua vida se tornará uma oração, uma comunicação contínua com o subconsciente, um fluxo ininterrupto de criação. Você não precisará mais curar, porque não ficará mais doente. Você não precisará mais manifestar, porque já vive em um estado de abundância. Você não precisará mais buscar, porque já encontrou. Esse é o estado para o qual Murphy o convidou. Essa é a verdade que ele ensinou por toda a vida. Esse é o poder que espera ser descoberto em você. Você não precisa de uma autoridade externa para lhe dizer o que é possível. Você não precisa de permissão do mundo para curar, criar, transformar. Você precisa apenas da coragem para olhar para dentro, reconhecer a verdade e vivê-la. Se você fizer isso, então as 4 frases ocultas não serão mais ocultas. Elas estarão vivas em você. Elas respirarão através de você. Elas atuarão através de você. E tudo o que precisou ser curado será curado, não em 15 horas, mas no único momento que já existiu,
o eterno agora, no qual o subconsciente sempre cria, sempre manifesta, sempre serve. Você não está separado dessa poder. Você é esse poder. Você não é o receptor da cura. Você é a fonte da cura. Você não é o observador da transformação. Você é o transformador. Tudo espera apenas que você se lembre. Tudo espera apenas que você desperte. Tudo espera apenas que você aceite a verdade que sempre esteve em você. Você é o Criador. Você é o curador. Você é a resposta. E no momento em que você reconhece isso completamente, tudo para de ser um problema e se torna uma oportunidade para revelar sua verdadeira natureza. Essa é a mensagem. Essa é a lição. Esse é o presente que Joseph Murphy deu ao mundo. E agora está nas suas mãos escolher o que fazer com ele.